Bom dia, uma excelente semana para todos vocês. Nas religiões populares do Brasil, nós sempre vemos as pessoas com boatos, né, notícias, espalhando temores por causa de supostas ações do demônio na Terra. Todo mundo sabe do que eu estou falando. De vez em quando a gente entra no nosso Facebook, nas nossas redes sociais e vê lá. Peppa Pig é uma má influência para as crianças. Aí eles pegam lá um fragmento de um episódio de Peppa Pig, que ela tá com uma cara de mal, né? Assim, ha. Aí eles pegam uma imagem desse episódio, colocam lá no artigo. Aí as pessoas saem compartilhando, porque veem esse título, que Peppa Pig é uma coisa uma má influência para as crianças e uma imagem dela com raiva de um único episódio, um pedacinho que tiraram, né? E aí pessoas intelectuais, professores, pessoas que têm, né, que leem, pessoas com mestrado saem compartilhando essa bosta, né? Infelizmente não existe outra palavra para falar porque a gente se revolta com isso apenas porque alguém postou isso na internet, né? Como se a internet fosse a régua da verdade absoluta, né? Outras pessoas dizem o Homem-Aranha é satânico, né? É do capeta, é do tinhoso. Assim, eu já ouvi pessoas dizendo isso, me perguntando: Ei, galinha pintadinha é do diabo? É verdade, né? Outra vez, na minha infância, frequentava igrejas evangélicas, uma igreja mais fanáticas, posso dizer assim, né? E eu uma vez encontrei uma revista de um material dessa igreja, em que lá dizia que as cartinhas do Yu-Gi-Oh!, aquele desenho de origem japonesa, se eu não me engano, que aquelas cartinhas tinham a ver com ocultismo, né, demônio, não sei o quê. E eu fiquei assustado porque eu colecionava aquelas cartinhas. Eu as colecionava e eu saí dizendo às crianças do meu bairro: Olha aí, o Yu-Gi-Oh! É do diabo, as cartinhas de Yu-Gi-Oh! São do diabo, né? E nesse dia, um monte de crianças rasgaram as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Deles. Nós enchemos uma sacola cheia de cartinha de Yu-Gi-Oh! Rasgada, né? Eu fico hoje pensando: Meu Deus, o que que a gente fez de bom para aquelas crianças? Pegamos o dinheiro deles e rasgamos, né? O que que a gente fez? A gente impediu uma ação do mundo na vida daquelas crianças? Será que elas se livraram da cultura pornográfica brasileira, das porcarias que a gente vê na televisão? Ou então de ter uma família destruída, como muitos deles têm? Nós os livramos disso rasgando cartinhas marrons de papel, né? Mas aí são essas coisas que botam na nossa cabeça, né? Infelizmente, tudo quanto é desenho japonês, né? Dragon Ball Z, eles dizem lá: Ah, lá tem o diabo, lá tem o Mister Satan, não sei o quê. Meu filho, é um personagem de um desenho, né? É um personagem de uma história. Será que vocês são tão ignorantes a ponto de não saber o que é uma construção, um relato, né? E a realidade? A Globo, né, a Rede Globo dedica as novelas delas para os orixás, né? Bruxos da Globo, bruxo da Xuxa, né? Rituais de sacrifícios animais na Globo. Tem várias pessoas, eu acho que tem umas 20 pessoas circulando o Brasil de norte a sul vendendo DVDs dizendo que era o bruxo da Xuxa, né? Olha aqui, eu sou o famoso não sei que ex-bruxo da Xuxa, mas eu não vou contar nada não, porque vocês vão comprar meu DVD. Essas pessoas picaretas, né, que saem dizendo isso ganham o seu dinheiro, e eu acho engraçado. Pessoas que dizem que o diabo é o pai da mentira, não é? Recebem essas mentiras e ainda dizem que e ainda dizem que os artistas e outras coisas são do diabo, né? Chega a ser engraçado isso aí. Artistas populares como Alceu Valença, Raul Seixas, ocultismo, satanismo. Minha gente, essas pessoas queriam vender disco.
Você acha que Alceu Valença e Raul Seixas queria fazer mensagem religiosa do diabo no disco? É sério que vocês acham isso, minha gente? Aquilo queria vender disco pro povo, dando uma de bacana, de inteligente, meu Deus do céu. Isso, o que que uma pessoa ganha fazendo um disco religioso satânico, né? Todos esses artistas que dizem que são satânicos, os que dizem abertamente, tipo King Diamond, né? Esse pessoal aí, isso quer vender disco, isso é uma imagem, um visual. O King Diamond que eu citei, certo? Ele não é nem religioso, o cara é ateu. Quando ele diz que é satanista, é porque tem uma corrente aí que se diz satanista, que são pessoas que acreditam que a gente deva viver pelos nossos desejos. É só isso o tal do satanismo deles, né? Mas aí as pessoas veem aquele visual carregado deles, os CDs dele, a temática deles, ah, meu Deus, um péssimo exemplo para a juventude, o diabo na nossa juventude, o rock, meu Deus, né? Ficam assustadas, desesperadas, né? Meu filho, às vezes não são pessoas más, às vezes são pessoas querendo ganhar dinheiro, às vezes aquilo ali é o marketing dele, não é? O King Diamond dizia que era ateu, um dia desse ele está dizendo que acredita em vida após a morte. Às vezes o cara desse passou até a ser religioso, só que não pode dizer porque aí ia criar atrito com os fãs dele, né? Mas as pessoas ainda com esse discurso, né, morrendo de medo de tudo. Mas na verdade, né, não existe nenhum texto bíblico, se a gente parar para pensar, mostrando personagens justos com medo de objetos por serem satânicos. Onde é que tem um texto na Bíblia dizendo que algum personagem ficou com medo de alguma coisa ser satânica? Alguém pode me mostrar? Esse costume, né, de ter medo, na verdade, vem de resquícios de religiões e superstições populares. Medo dos mortos, ocultismo. Quer dizer, esse medo, esse pavor que as pessoas vivem, isso é um resquício de cultura popular. Isso não tem a ver com a Bíblia, com a revelação de Deus. Na revelação de Deus não existe esse conceito. Eles tiraram esse conceito das religiões populares, né? Da cultura popular, do medo dos mortos, medo de almas, medo. Foi daí que vocês tiraram essas coisas e não da Bíblia. Muito pelo contrário, o que, que a Bíblia diz? Em 2 Reis 17, do 35 e 41, com os quais Deus havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses. Então, a Bíblia diz que o homem não deve temer outras divindades que não seja Deus, né? Mas as pessoas desobedecem esse texto porque eles morrem de medo de outras divindades, inclusive do diabo e de divindades de outra religião e assim por diante, né? Como eu vi um dia desse, pessoas postando aí o São João, as festas juninas são do diabo, porque cortaram a cabeça de João Batista e jogaram no fogo. Meu Deus, meu filho, você fazendo uma universidade e compartilhando isso, meu filho. O seu diploma universitário era para ser caçado, meu Deus do céu. As festas juninas têm origem nas festas da colheita e a Igreja Católica pegou esses dias para fazer festa de santos cristãos da sua Bíblia, meu Deus do céu. São João, né? São Pedro. E agora vem você dizer que é coisa de satanismo, né? Ah, meu Deus, né? Engraçado, e vocês querem dar uma de tolerantes que toleram a religião alheia, mas vocês acreditam que a religião alheia é demoníaca. Essa é que é a verdade, só não saem dizendo, mas vocês acreditam nisso, né? Outros dizendo que você tirar a foto botando a língua para fora é uma idolatria da deusa hindu Kali. Você acha que os jovens fazem isso pensando em idolatria de deus hindu? Ou fazem isso porque é um modismo, uma besteira trazida pelos cantores de rock e assim por diante, né? Mas é engraçado, você com graduação, com mestrado,
Você professor e compartilhando essas coisas, né? Se pelo menos o povão, o povãozão compartilhando isso, a gente até tolera, né? Porque as pessoas são sem instrução. Mas gente com instrução compartilhando isso, sinceramente, aí eu fico desapontado, né? A maioria desses rumores se baseiam em notícias falsas. Eu já tenho um vídeo aqui mostrando que muitas notícias da internet são falsas, né? Não confiem, por exemplo, em sites gospel de notícia. Eu nunca vi, ouçam bem, eu nunca vi um único site gospel de notícia para não ter notícias falsas. Nunca. Todos os sites gospel, Gospel Prime, Gospel Mais, não sei o que vem para a minha linha do tempo, eu já vi várias notícias falsas. E eu tenho como provar que são falsas, né? Por exemplo, eles pegam foto de execuções de ladrões no mundo islâmico e dizem: olha aqui, mortos por ler a Bíblia, né? E vocês ficam, misericórdia, né? Ou então, os judeus voltaram ao sacrifício de animais. Mentira! Foi um treinamento em que mataram um cordeiro para fazer uma demonstração de como seria o sacrifício do cordeiro da Páscoa. Só isso. Não, judeu nenhum voltou com sacrifício animal. Mas você, professor, e compartilha isso, né? É um negócio fantástico. Então não acredita em site de notícia gospel, só tem mentira lá. Quer dizer, não vou dizer que só tem mentira, mas tem mentiras lá, né? Curiosamente, as pessoas dessa religião dizem que o diabo é o pai da mentira. Quer dizer, eles dizem que tudo é do diabo, mas a mentira deles não é do diabo, né? Curioso, não é isso? É, muitos deles, inclusive, mentem em sermões, na internet, ou mesmo até no dia a dia, continuamente, sem ter um motivo para isso. Quem está fazendo de verdade as coisas do mal são os artistas de rock, que muitos deles são pessoas sóbrias, que estão ali só ganhando o dinheiro deles e que não dão escândalos por aí. Tem vários deles que são assim, alguns deles são religiosos, né? Ou vocês? Quem é que está fazendo as coisas do mal? Quantos sermões pentecostais, quantos testemunhos pentecostais não são visivelmente mentirosos, né? Quem aí nunca viu um sermão pentecostal que é mentiroso? Eu já vi na minha infância. Na igreja em que eu frequentei, uma vez veio uma mulher contando um testemunho, aquela coisa mais chorosa do mundo, dramática, dizendo que morreu e reviveu, não sei o quê, e que quando não era evangélica, se converteu para ser evangélica, né? E o pai dela disse: ah, você vai ser evangélica? Eu vou te mostrar agora. Acorrentou ela numa coleira. Veja bem, você acha que alguém ia fazer isso? Meu Deus do céu. E colocou no pendurado, ela não podia escapar. Outro dia ele chegou com uma faca, soltou a faca na coxa dela, depois botou sal. Uma coisa maior, o maior absurdo que você conseguir imaginar. Aí lá na frente o pai dela se converteu, várias coisas assim, né? O que acontece? Alguns anos depois que essa mulher contou esse testemunho, nessa mesma igreja veio um homem e contou o mesmo testemunho, né? Eu, quando me converti, meu pai disse: ah, você se converteu? Pois isso agora vai ser seu companheiro. Acorrentou ele, pendurou, e ele não podia escapar. E outro dia ele teve a faca e o sal, né? Quer dizer, qual a probabilidade dessa mesma coisa ter acontecido a duas pessoas? Será que isso aconteceu com duas pessoas? Ou simplesmente um deles ou os dois estavam mentindo, né? Mentindo no púlpito da igreja e vocês se emocionando, chorando, levantando a mão, não é isso? Quer dizer, quem está mentindo? E quem está mentindo dizendo que Peppa Pig é do diabo? Quem é que está mentindo, né? Provavelmente um religioso, provavelmente um evangélico, não é isso? Então, a gente não deve viver uma vida de medos, incertezas, assombrados pelas coisas que nos dizem. O povo acredita em qualquer coisa. Não é porque o povo diz que Homem-Aranha é do diabo, Peppa Pig é do diabo, que a gente vai acreditar. O povo é ingênuo, acredita em qualquer coisa, né? Que ao invés de viver uma vida com medo, se tremendo de medo, como muitas pessoas aí estão vivendo, em pânico, em pavor, né? Gente,
Vamos aliviar nosso coração. Nós temos uma vida maravilhosa que nos foi dada por Deus, né? Que a gente consiga cumprir o que está escrito lá no Salmo 100, que diz servir ao Senhor com alegria. Como é que a gente vai servir a Deus com alegria? Se o nosso coração está pesado pelo medo, pelo susto, por besteira, Peppa Pig, não sei o que, Power Rangers, não sei o que. Como é que a gente vai servir a Deus com alegria se a gente está com medo?